Irmãos e irmãs, a graça e a paz, sejam bem-vindos à Noite da Esperança, esse tempo que nós temos de estarmos juntos orando, refletindo a Palavra de Deus. Nesse mês nós temos o tema geral Esperança Dolorosa, e assim nós nos debruçamos sobre a Palavra de Deus e olhando e refletindo sobre a história de alguns irmãos do passado, que também passaram por momentos difíceis e desfrutaram, exerceram a esperança em Deus nos momentos dolorosos. Nesta noite nós vamos olhar um pouquinho sobre a história de Neemias, personagem, servo de Deus do passado, e que teve um tempo muito difícil na sua jornada, na sua vida, e ele aí buscou a presença de Deus, que é quem nos fortalece e alimenta a nossa esperança em todo o tempo. Nós vamos orar e vamos ler o texto bíblico e vamos olhar um pouco a história deste servo. Oremos. Pai Santo, querido e amado, nós adoramos o Teu nome, agradecemos a bênção desse dia, ó Pai, a oportunidade de estarmos reunidos de maneira virtual, mas corações unidos, ó Deus, como família, para Te adorar, para meditar na Tua Palavra, para, ó Deus, interceder uns pelos outros, clamando, ó Deus, pela Tua presença, pelo Teu cuidado, pelo Teu direcionamento, sabedoria para a nossa vida. Abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que vão nos acompanhar nesta noite da esperança. Esse vídeo fica gravado e disponibilizado no canal da nossa igreja, que ele também, em algum momento, conforme a Tua vontade, o Teu querer, os Teus desígnios, possa ser, ó Deus, assistido, e as palavras aqui proferidas, ó Deus, as orações feitas em Teu nome, possam ser instrumento de graça, de bênção para aqueles que de repente, em algum momento da sua vida, estejam passando por dificuldades, momentos difíceis, e não têm encontrado, ó Deus, o direcionamento, não têm encontrado conforto, consolo, não têm encontrado, ó Deus, alguém para aconselhar, para ajudar. Então, que esse instrumento, esta noite da esperança, possa ser instrumento de graça, como tem sido na nossa vida. Nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, então, lá em Neemias, o livro de Neemias, no Antigo Testamento. Nós vamos ler apenas o primeiro capítulo deste livro, mas, sem dúvida nenhuma, toda a nossa reflexão vai versar e vai acompanhar um pouco da história retratada neste livro. Os dois livros que falam desse período da história de Judá, de Israel, de Jerusalém, do povo de Deus, você pode ler junto, é o livro de Esdras e o livro de Neemias. Então, o primeiro capítulo eu vou ler na linguagem de hoje, que ela é uma linguagem mais simples e mais acessível e nos ajuda a compreender melhor essa história. Então, diz assim, ó: esta é a história de Neemias, filho de Ecalias, no mês de Quisleu, provavelmente novembro, dezembro, no ano 20 do reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Eu, que me chamo Neemias, estava em Suzã, na capital do país. Hanani, um dos meus irmãos, chegou de Judá com um grupo de outros judeus. Então eu pedi notícias da cidade de Jerusalém e dos judeus que haviam voltado do cativeiro na Babilônia. Eles me contaram que aqueles que não tinham morrido e haviam voltado para a província de Judá estavam passando por grandes dificuldades. Contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram finalmente que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando ouvi isso, eu me sentei e chorei durante alguns dias, e fiquei chorando e não comi nada.
e fiz a Deus esta oração: Ó Senhor Deus do céu, tu és grande e nós te tememos. Tu és fiel e guardas a tua aliança com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as orações que faço dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Eu confesso que nós, o povo de Israel, temos pecado. Os meus antepassados e eu temos pecado. Com os nossos atos temos pecado contra ti e não temos obedecido aos teus mandamentos. Não temos obedecido às leis que nos deste por meio de Moisés, o teu servo. Lembra agora do que disseste a ele, o teu servo Moisés. Se vocês, o povo de Israel, forem infiéis a mim, eu os espalharei entre as outras nações. Mas se depois disso vocês voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos, eu os trarei de volta para o lugar que eu escolhi para ali ser adorado. Mesmo que vocês estejam espalhados pelos fins da terra. Senhor, estes são os teus servos, o teu povo. Tu os livraste do cativeiro com teu grande poder e com a tua força. Ouve agora a minha oração e as orações de todos os outros teus servos que têm prazer em te adorar. Faze com que eu tenha sucesso hoje e que o rei seja bondoso comigo. Neste tempo, eu estava encarregado de servir o vinho ao rei. Esse, então, é o primeiro capítulo dessa história de Neemias. Se você tiver a oportunidade, você leia todo o capítulo, leia todo o livro, porque é uma história belíssima da manifestação da graça de Deus, do poder de Deus. Ele não é um grande livro, mas sim uma história muito importante da manifestação do amor de Deus sobre Israel. Então nós temos nesse mês trabalhado a esperança, nosso tema, essa programação da nossa igreja, essa agenda da nossa igreja, esse encontro que nós fazemos semanalmente, já tem esse nome sugestivo, Noite da Esperança, porque sempre nós enfrentamos situações adversas na vida e carecemos da esperança, carecemos da força de Deus, do poder de Deus, da presença de Deus, da orientação de Deus para a nossa vida. E neste mês nós estamos trabalhando esse tema, a esperança dolorosa, porque é em meio a situações da vida e às vezes, e muitas vezes em meio a situações dolorosas, em meio à tempestade, em meio às lutas, em meio às dificuldades, problemas diversos que acontecem, nós precisamos exercer a esperança. Esperar, aguardar no Senhor nosso Deus. E aí, a esperança dolorosa, e nós encontramos algumas histórias bíblicas que nos emocionam. Nos convida para refletir sobre os momentos difíceis da vida, que somos chamados e fortalecidos por Deus para mantermos o nosso coração na esperança. Esse é o grande desafio. Exercer a esperança não extrapola os momentos de bonança, os momentos em que tudo vai bem. Exercer a esperança verdadeira, real, aquela que é estrutura, aquela que é firmeza, aquela que é sustentáculo, aquela que é âncora da nossa vida, é no momento difícil. Assim nós olhamos para essa história emocionante, uma história, eu gosto muito dessa história porque ela tem me ensinado, tem falado muito ao meu coração, a atitude de Neemias nesse momento.
E eu quero olhar realmente para a atitude de Neemias, como é que ele se comporta. Primeira coisa que eu percebo nessa história de Neemias e que me chama a atenção e que entendo que é um ensino de Deus para a nossa vida, é o fato de Neemias estar vivendo uma situação privilegiada em relação aos seus irmãos e a notícia dos irmãos que ele recebe que estão em Jerusalém. Ele é copeiro do rei. Ele está numa situação favorável. E a gente percebe isso quando a gente continua lendo a história, e a gente percebe que o rei, inclusive, tem, assim, uma certa relação íntima com ele, porque o rei vai perceber que depois que Neemias recebe notícia de Israel, ele, então, ora, ele fica sem comer, e ele se abate diante desta notícia, sofrendo pelos seus irmãos, e o rei percebe, inclusive vê no seu semblante esta tristeza no seu olhar, esta tristeza no seu semblante, e o rei então favorece Neemias para ele fazer a sua tarefa. Ele está numa situação favorável em relação aos seus irmãos que estão em Jerusalém, Jerusalém com os muros destruídos, os portões queimados. E tem um texto da Revista e Atualizada assim, onde estão enterrados meus pais. Ele tem uma ligação afetiva, provavelmente os pais estão ali sofrendo, sua família está sofrendo, seus irmãos estão sofrendo, e ele então se compadece. Então eu quero olhar para a vida de Neemias, o comportamento de Neemias, porque eu percebo ali, nós podemos perceber ali na vida de Neemias como é que ele exerce a esperança, e ele exerce uma esperança solidária. A esperança não é para ele. A oração ali não é para ele. Na verdade, ele toma conhecimento da situação dos seus irmãos, ele toma conhecimento da situação do seu povo, o povo de Israel, o povo de Judá, o povo de Jerusalém, que é o seu povo, e ele se entristece ao ver essa situação. E aí ele exerce, nós poderíamos dizer assim, e poderíamos chamar a atenção para isso, ele exerce uma esperança solidária. Eu acho que você nunca ouviu isso. Porque quando a gente pensa em esperança, a gente pensa em nós mesmos. Quando nós pensamos em esperança, a gente pensa nos nossos projetos. Quando a gente pensa em esperança, a gente pensa nos nossos desejos, vontades e necessidades, nas nossas situações complicadas. Será que a gente tem exercido a esperança solidária, no sentido de esperar e compartilhar a esperança com aqueles que estão vivendo momentos difíceis e dolorosos? Olha só, Neemias, então, quando ele recebe notícia de Hanani, alguém que vem lá da sua terra, e ele pergunta, ele diz, olha, a situação lá está muito complicada. E aí, então, ele se compadece, ele se solidariza, ele entra em oração, ele deixa de comer, ele se entristece a tal ponto diante daquela notícia que o rei a quem ele serve percebe. Será que nós temos exercido esse tipo de esperança? Será que nós temos exercido esse tipo de relação com os nossos irmãos e com o nosso próximo que sofre? É esperança solidária. É solidariedade no sofrimento, mas é interceder por aqueles, porque a intercessão, a oração é sim o lugar de nós exercermos a esperança. Na verdade, é o segundo ponto, porque quando Neemias recebe essa notícia, a primeira coisa que ele faz, ele entra em oração. E a oração é o lugar, a oração é aquela que nos fortalece, é aquela que nos alimenta, é aquela que nos fortalece, é aquela que alimenta, é aquela que fortalece a esperança. A verdadeira esperança, a esperança em Deus, ela só encontra alimento, ela só encontra nutritivos, ela só encontra fortalecimento, ela só consegue realmente crescer e fortalecer dentro de nós quando nós buscamos Deus em oração.
A esperança não é um sentimento meu próprio, eu sou um cara esperançoso. Não, a esperança de Cristo Jesus, a esperança de Deus está em Deus. E como é que nós alcançamos, como é que nós acessamos essa esperança? Através da oração. Neemias, naquele mesmo momento, naquela mesma hora, ele então buscou Deus em oração. Ele buscou aquele que tinha capacidade de fortalecer não só a esperança, mas em todos os sentidos, tudo, absolutamente tudo, dar direcionamento, abrir as portas, estabelecer as possibilidades para que ele possa abençoar e ser instrumento de bênção na vida de Israel. Porque quando as coisas acontecem em volta de nós, naturalmente nós que somos seres humanos e pecadores, é entrar em desespero. É achar que tudo acabou, que não tem solução. Na verdade, a nossa visão da vida é muito limitada, a gente consegue enxergar o agora, amanhã a gente não enxerga. A gente tem probabilidade, a gente pode supor que amanhã possa ser assim ou assado. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então a esperança não é algo que está dentro de nós, mas é algo que está em Deus, e nós precisamos buscar em Deus para que Deus então nos fortaleça. Ela está dentro de nós quando o Espírito Santo de Deus está dentro de nós. Agora, o que me chama a atenção, para mim, essa é a base fundamental. Neemias está numa situação favorável. Ele é copeiro do rei. Ele é alguém de confiança do rei, porque o copeiro do rei é aquele que experimenta o vinho para ver se o vinho está bom e para ver se o vinho não está envenenado. Porque uma das estratégias de se derrubar um rei naquele tempo e nas monarquias, na história da monarquia, era envenenar o rei. O copeiro tinha essa função importantíssima de confiança, de experimentar o rei para experimentar o vinho, cuidar do vinho, para que o vinho seja o melhor vinho na mesa do rei e para, inclusive, não deixar que o vinho fosse envenenado. E ele, antes do rei então beber, ele dizia: pode beber esse vinho, rei, que esse vinho é vinho bom, saudável e não está envenenado. Mas ele então sofre. Não é um sofrimento pelas suas próprias realidades, pela sua própria realidade ou situação que ele vive, ele sofre pelo seu povo e ele então exerce a esperança, ele vive essa esperança dolorosa. É uma esperança dolorosa, mas é uma esperança solidária. Ele sofre pelo povo que está vivendo uma situação de destruição e não consegue restaurar, e não consegue restauração. E aí então ele nos traz essa grande lição. Aonde é que nós vamos fortalecer a nossa esperança? Aonde é que nós vamos encontrar alimento para alimentar a nossa esperança? Onde é que nós vamos encontrar a esperança para vivermos esse momento? Deus, em oração, Senhor. E aqui nessa oração é muito importante, porque eu vejo assim, às vezes a gente, quando está sendo solidário com alguém, ou quando a gente vai ajudar alguém, o ser humano é muito complexo, é estranho, ele às vezes assume uma situação de superioridade. Vou ajudar porque eu estou bem, eu sou melhor, eu posso ajudar, achando que ele é a pessoa, né? Ele é o ser, né, que está realmente ajudando. E é interessante que na oração de Neemias, eu gosto muito dessa oração, porque ele ora e ele pede perdão. Ele reconhece que é pecador, ele reconhece que o povo pecou, ele reconhece que essas situações todas são decorrentes do pecado, distanciamento do povo de Deus, da lei de Deus. Então ele assume esse espírito de humildade diante de Deus. Ele se coloca diante de Deus e a primeira coisa que ele faz é confessar o pecado.
Isso chama atenção para isso, né? Isso mostra a humildade de Neemias. Fala assim, não, eu não sou a solução para resolver aquele problema. É Deus quem é a solução. Eu preciso também de perdão, eu preciso de capacidade, eu preciso de orientação, eu preciso de esperança. Aí sim, capacitado por Deus, eu posso ser bênção na vida do meu povo. Não se colocou como alguém superior, não se colocou como alguém melhor. Eu posso ajudar porque eu sou bom. O ser humano é muito assim, né? A gente ajuda as pessoas como se olhando as pessoas de cima para baixo. E essa oração de Neemias, ela traz esse ensino. A gente precisa aprender a ajudar, a ser instrumento de Deus, sem querer ser melhor do que ninguém, sem olhar as pessoas de cima, mas olhar as pessoas no mesmo nível. Descer até onde as pessoas realmente estão. E Deus o capacita, então o Senhor é aquele que nos capacita para a esperança solidária. E é interessante que Neemias ele não fica só na oração. Uma oração é um diálogo com Deus, é uma conversa com Deus, é muita verbalização, é muita intimidade, é muito pensamento em Deus. Mas a ação de Neemias, a esperança solidária de Neemias, ela não fica só nessa oração, ela não fica só nesse encontro com Deus, nesse momento com Deus, mas ele se disponibiliza e ele percebe o agir de Deus e está pronto para agir. Então a esperança solidária, a esperança que Neemias busca no Senhor e ele alcança do Senhor o favor, ele age, ele dá passos na direção de que a bênção de Deus realmente se concretize, né? Então a esperança que leva à ação, uma esperança solidária que leva à ação, a agir em favor daqueles que estão necessitando e que estão carecendo. Quando Neemias então percebe a oportunidade, e aí é no capítulo 2, Neemias está ali servindo ao rei, e o rei percebe que Neemias está muito triste, está abatido, e pergunta para ele, você não está bem, porque você está sempre muito bem diante de mim, me servindo com alegria, com dedicação, e hoje você não está bem. E o rei percebe, e é o agir de Deus, a esperança solidária que nasce do encontro de Neemias com Deus, que nasce de Deus, toca também o coração do rei, e o rei percebe, ou seja, a esperança do coração de Neemias. A situação que Neemias estava vivendo não é algo escondido dentro do seu coração, mas ela sai para fora e ela é percebida no semblante. E aí o rei então percebe que Neemias não está bem, e isso é a estratégia de Deus, é o agir de Deus, e Deus então toca o coração do rei, e o rei pergunta para ele, você não está bem, o que está acontecendo? Neemias percebe o agir de Deus, diz, esta é a minha deixa, esta é a minha oportunidade. E ele então fala para o rei o que estava acontecendo, fala para o rei o que está acontecendo, pede para o rei um tempo e pede inclusive cartas, autorizações para poder usar madeira, para poder passar pelas fronteiras e chegar a Jerusalém, para poder reconstruir Jerusalém e abençoar o seu povo, a sua família que está em Jerusalém em sofrimento. Então a esperança nasce no coração, a esperança nasce do coração do servo de Deus, a esperança se fortalece no coração do servo de Deus através do encontro com Deus, através da oração, e essa esperança solidária, porque perceba que Neemias está fazendo tudo em favor do seu povo, não de si mesmo, não, ele está exercendo a esperança em favor dos seus desejos, dos seus sonhos, das suas necessidades, mas é uma esperança que ele está exercendo alheia, fora, para o seu povo. E todo esse movimento, né, essa esperança gera possibilidade, e aí é o resultado, né, esperança, estou esperando e Deus está fazendo, e Deus está respondendo, e as coisas vão acontecendo, e Neemias vai para Jerusalém,
com cartas, com autorização, com material, com madeira para poder reconstruir Israel. E as coisas acontecem, e lá na construção, você puder ler o livro, você vai perceber que lá, quando Neemias estava lá com o material, reconstruindo, convocando as pessoas, ainda tinham aqueles inimigos, os estrangeiros que estavam ali, que não queriam a reconstrução de Jerusalém, né? Estavam prejudicando, e Neemias teve que exercer mais uma vez a esperança em Deus e trabalhar para que pudesse reconstruir. Então, a esperança em meio a dificuldades, a esperança dolorosa, e aqui o exemplo de Neemias, a esperança dolorosa de uma dor que não é minha, mas é uma dor alheia, a dor do próximo, a dor do meu irmão, da minha irmã, a dor daquele que está sofrendo, e eu posso exercer essa esperança solidária. Eu posso orar por ele, eu posso interceder por ele, eu posso buscar a bênção de Deus, e eu posso ser instrumento da bênção de Deus e da reconstrução da vida dele. Em que situação exercemos a esperança? Quando estamos em situação de lutas, dificuldades pessoais, íntimas. Temos exercido a esperança para atuar e abençoar as pessoas que estão sofrendo e não têm como solucionar os seus problemas. Esse é o ponto forte. Neemias estava bem. A sua vida estava tranquila. Mas ele vai exercer a esperança para abençoar os seus irmãos e irmãs. A esperança em Deus é solidária, ela não é egoísta, ela não é intimista, ela não é pessoal. A esperança de Deus é abrangente, a esperança de Deus é comunitária, a esperança de Deus é para abençoar a nossa vida e abençoar aqueles que estão em volta de nós. A esperança em Deus é solidária, se alimenta da oração e age para solucionar também problemas que não são nossos, mas que são das pessoas do próximo, dos irmãos que estão à volta de nós. Precisamos exercer a esperança de maneira ampla, plena, né? Desfrutando da esperança em Deus, relacionados aos nossos problemas pessoais e familiares, mas também que a gente possa alcançar o próximo que está em desespero e que não tem como solucionar os seus problemas. Que a nossa esperança seja, então, solidária. Que Deus nos abençoe. Nós vamos orar e assim encerramos a nossa noite da esperança. Pai, obrigado pela Tua palavra, mensagem ao nosso coração. Obrigado pelo testemunho e história de Neemias, que vai exercer a esperança, não para si, não para a sua vida pessoal, particular, mas sim exercer a esperança, buscar em Ti a esperança para resolver e abençoar o seu povo, o seu irmão, o próximo, o povo de Israel que estava em Jerusalém, estava vivendo um tempo de exílio e destruição. Que nós também, ó Deus, possamos exercer essa esperança solidária, exercer a esperança para abençoar aqueles que estão à nossa volta, que de repente estejam vivendo um tempo de tempestade, de luta, de dificuldade, de desespero, ó Pai. Que a nossa esperança, a esperança que desfrutamos da comunhão contigo, a esperança que desfrutamos do Teu agir, da presença do Teu Santo Espírito, seja contagiante, possa abençoar, possa tocar aqueles que vivem, ó Deus, um tempo doloroso, um tempo de desespero. Ouve o nosso clamor, ó Deus, abençoe o Teu povo, ó Pai. Abençoe meus irmãos e irmãs que estão assistindo e participando da Noite da Esperança. Tu sabes o que está dentro do coração, Tu sabes das lutas, Tu sabes, ó Deus, dos momentos difíceis que tem vivido.
restaura, renova a esperança, esperança poderosa, maravilhosa, esperança que nos regue, esperança que nos ajuda, esperança que nos faz ficar em pé e continuar caminhando, e esperança que extrapola a nossa vida e alcança aqueles que estão à nossa volta. Pai, ouve o nosso clamor, nós oramos com o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós oramos. Amém e amém. Um forte abraço, Deus abençoe. Até a próxima.